O E2 dedica os 2 próximos programas aos desafios do jornalismo. Hoje falamos sobre a rotina e as dificuldades daqueles que trabalham em jornais, rádios, televisões e plataformas digitais. O curso de jornalismo é uma das 4 licenciaturas da ESCS. Aqui formam-se futuros jornalistas, aprendem a olhar para o mundo e a saber como falar sobre ele. Uma tarefa que exige alguns cuidados e muita técnica. O ritmo acelerado a que corre a informação hoje em dia traz consigo inúmeros desafios. Os jornalistas têm de trabalhar num curto espaço de tempo sem comprometer a qualidade. E as redações nem sempre têm gente suficiente. E este é um problema que o Repórter E2 vai explorar, comparando o jornalismo lento e o jornalismo imediato. Os dois têm abordagens diferentes, mas o mesmo objetivo: informar. Investigar, perguntar, informar. São verbos que definem o trabalho dos jornalistas. É nestes ambientes que se preparam notícias e reportagens. As redações são a alma dos órgãos de informação. Prestam o serviço público de informar a sociedade, mas como qualquer empresa, têm de lucrar. Os jornalistas per si não devem estar preocupados com o lucro do jornal, e não estão, porque a sua missão é informar. Infelizmente, o modelo de negócio tem sido um modelo muito desafiante e não tem permitido crescer nas redações. Pelo contrário, elas têm sido cada vez mais diminutas para tornar-se sustentáveis. A redação inclui não apenas jornalistas, inclui repórteres de imagem, editores de imagem, produção. E neste momento eu julgo que andamos à volta das 200 e tal pessoas por junto. Qualquer diretor de informação nunca vai dizer que tem um número ideal. Não sendo o ideal, é um número perfeitamente razoável para aquilo que nós temos feito. Os jornalistas tentam acompanhar a velocidade a que corre o mundo. Investigar com qualidade e publicar antes da concorrência fazem os profissionais andarem contra-relógio. Bom, a falta de tempo existe todos os dias e todos estamos sempre debaixo da enorme pressão do tempo, não é? O relógio realmente é um grande inimigo que está sempre sobre as nossas cabeças, na medida em que queremos sempre ser os primeiros a dar. O facto de sermos poucos exige muito mais de nós em termos daquilo que é a nossa produtividade e competitividade face aos nossos concorrentes. Cabe-nos a nós realmente hierarquizar muitas vezes as prioridades e, perante 2 ou 3 temas que são importantes, escolhermos aquele em que temos de fazer a aposta nesse dia. Um breaking news é um breaking news. E a nossa principal prioridade é confirmar a notícia, dá-la o mais rápido possível. Bem sei que hoje em dia há quem usa a estratégia de primeiro dá-se, depois vê-se se é verdade e se não for verdade desmente-se a seguir. E é como se estivéssemos sempre em breaking news permanente, mas quando erramos há um princípio para mim basilar, que é se eu errei a dar uma notícia, eu tenho que assumir que errei e pedir desculpa ao telespectador por ter errado. Porque esse é o princípio da confiança. O tempo marca 2 formas de fazer jornalismo. Por um lado, existe um jornalismo imediato com as notícias e reportagens curtas do cotidiano. Por outro, há um jornalismo lento que tem um olhar distante dos acontecimentos. Foi um conceito criado pela revista britânica Delayed Gratification. A palavra de ordem neste género é investigação. Pode acrescentar mais vozes, pode acrescentar contexto, que é uma coisa que muitas vezes falta nas notícias, seja contexto histórico, seja situacional, tudo, dados de investigações que se relacionem. Portanto, é assim, as notícias mais imediatas são muito importantes, não é? Nós precisamos delas no nosso dia-a-dia, para orientar o nosso dia-a-dia. Mas é importante depois também haver o outro lado, tratar cada tema que foi mais rápido, com mais cuidado e maior profundidade. Eu costumo dizer que o jornalista é um especialista em generalidades e tu, para escreveres e para tratares um determinado tema, precisas de o estudar, de ouvir outras pessoas que já o estudaram. Se agora tu me pedires para escrever uma notícia sobre a pesca subaquática no sul do país, eu não faço ideia sobre esse tema, eu tenho que estudá-lo. Se eu tiver que ter essa notícia escrita para daqui a 5 horas, muito provavelmente ela vai ter erros. Os grandes órgãos que praticam jornalismo de investigação entram na onda do jornalismo lento. Os média alternativos também o fazem. São projetos com equipas reduzidas e vivem de bolsas e de donativos. O historiador James Curran e o sociólogo Nick Caldry definem estes órgãos como produções mediáticas que desafiam concentrações reais de poder dos média.
Um dos focos é contar histórias pouco representadas nos principais meios. O que eu acho que acontece muito no jornalismo do dia-a-dia, porque não há tempo e porque não há pessoas suficientes, é que as abordagens são bastante polarizadas. Ou é sim ou é não, ou é uma coisa ou é outra. Corremos o risco do jornalismo e os jornalistas serem reflexo do meu it, da nossa experiência da Divergente. Sentimos que as pessoas querem ler coisas bem feitas, querem ler coisas aprofundadas e querem saber mais sobre temas que, não estando na agenda mediática que os jornalistas definem como atualidade, não deixam de ser relevantes. Numa conversa que houve na Lusófona, perguntavam-me se nós nos deixamos influenciar pelos temas que escolhemos por vermos que a nossa audiência gosta mais de determinados temas. E isso não acontece. Na verdade, o que acontece são reuniões editoriais em que toda a gente faz propostas de temas, às vezes até pessoas fora da nossa redação. Todos nós temos estímulos e contextos, não é? E às vezes apercebemos-nos, há aquele assunto que eu tenho de explorar mais. E então lá vamos nós. Os média alternativos assumem uma subjetividade nos temas tratados. Já os principais órgãos de comunicação social têm como foco a atualidade, que já não está apenas nas rádios, nos jornais e nas televisões. Ganhou novas casas, os sites e as redes sociais online, o que traz novos desafios. Os acontecimentos têm de ser relatados no imediato. Não podemos guardar um acontecimento para daqui a 1 hora ou 2, sob pena toda a concorrência dar e o DN não dar. E, portanto, isso é claro que nem água, é para dar o mais rapidamente possível e temos de dar isso ao nosso leitor a cada segundo no online, no site dn.pt e, ao mesmo tempo, preparar reportagens, entrevistas e investigação para o jornal que sai todos os dias em banca. O digital tem um ritmo completamente diferente da televisão. Não para, não é? Não fecha. Estamos a tentar criar uma lógica do digital first. As pessoas hoje têm a felicidade de poder consumir notícias onde quiserem, têm escolha. Portanto, é muito importante para as marcas de informação estar presentes em todas as plataformas. No site, obviamente, mas é também nas várias redes sociais, porque o nosso objetivo no final do dia é sempre o mesmo. Nós queremos levar as nossas notícias ao maior número de pessoas possível. Com quase 20 mil respostas, o estudo global do Instituto Ipsos revela que em 2021 o jornalista era uma das 5 profissões com menos confiança das pessoas. Em relação às notícias, o Digital News Report deste ano da Reuters confirma uma descrença. Em 46 países, mais de metade apresentam um valor de confiança inferior a 50%. Portugal é o segundo país mais bem classificado, com um índice de confiança de 61%. São dados que devem preocupar a classe jornalística. Está em causa o conhecimento e a análise das sociedades em relação ao que está a acontecer no mundo. Depois de olharmos para os desafios da profissão no presente, vamos agora olhar para o futuro do jornalismo. Para isso, conversámos com o professor e jornalista António Granado. Com mais de 26 anos de experiência, chegou a cargos de coordenação em redações. Fica atento aos conselhos que tem para ti. O nosso convidado é co-coordenador do mestrado em Comunicação de Ciência da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas na Universidade Nova de Lisboa. Especializado na área do jornalismo de ciência, praticou a profissão durante mais de 26 anos. Atualmente trabalha como docente na área da comunicação. Neste Panorâmica vamos estar à conversa com António Granado sobre a forma de se pensar o jornalismo e sobre algumas questões estruturantes do setor. António, antes de mais, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Ora, novas linguagens, novas formas de produzir conteúdo e novos meios incentivam uma mudança na forma como as notícias são produzidas. Como é que vê o paradigma do jornalismo hoje em dia? O jornalismo deve ser, antes de tudo, uma forma de apresentar o mundo. E, nesse sentido, eu acho que o jornalismo pode utilizar novos formatos, mas eu acho que as suas bases devem manter-se iguais. A questão do rigor, a questão da necessidade de confirmar os factos antes deles serem transmitidos, a necessidade de cumprir o código deontológico dos jornalistas, que se mantém desde há vários anos muito semelhante, e são áreas absolutamente fundamentais. Nós não podemos pensar que com estas novas plataformas estamos a mudar as próprias raízes do jornalismo. Eu acho que, em alguns aspectos, o jornalismo cedeu a algumas pressões do mercado, cedeu à necessidade de se confundir um pouco mais com o entretenimento e, às vezes, cedeu também a algo que é fundamental, que é a questão do rigor.
Considera que a digitalização da informação constitui uma ameaça para o jornalismo? As pessoas que estão no espaço público são muito mais, querem participar, querem entrar em diálogo o jornalismo é uma profissão extremamente escrutinada, não é? O jornalista está exposto constantemente à opinião do público. E o que acontece muitas vezes é que quando lhe faltam as características mais importantes, o público começa a desconfiar do próprio jornalismo e, portanto, há efetivamente uma crise de confiança no jornalismo. E isso não vem só do digital, vem dos próprios profissionais que exercem o jornalismo e que também, de alguma forma, são culpados por isso. O jornalista é, acima de tudo, autenticador de informação. Se vem de um órgão de comunicação social, eu deveria acreditar naquilo que o órgão de comunicação social está a transmitir. Os falhanços são vistos pela sociedade como um todo como um problema do jornalismo. E isso é mau para o jornalismo. Quando eu chamo um especialista para conversar comigo num programa sobre medicina, também há médicos a ver. Se o especialista que eu chamei só diz alarvidades, porque não sabe nada de medicina, nem nunca estudou medicina e não tem a mínima noção do que é que está a dizer, eu estou a contribuir para a desinformação. Claro que o médico que está a ouvi-lo diz: este senhor não percebe nada do que está a falar, é uma vergonha que o tenham chamado. Esse médico, digamos, essa pessoa mais informada, fica com uma má ideia do jornalismo que se faz. Ao mesmo tempo, as pessoas que eventualmente são menos informadas podem acreditar, porque é uma fonte que é trazida ao espaço público pelos jornalistas, podem acreditar naquela informação que está a ser transmitida. E, por exemplo, durante este tempo da Covid, foi evidente que houve muita contribuição, quer dizer, houve contribuições extremamente positivas, mas também houve contribuições extremamente negativas. Quando se ouviram especialistas em matemática falar sobre epidemiologia. Para contrariar esse excesso de informação, que fontes é que devem ser consultadas regularmente pelo jornalista e quais são os elementos essenciais na prática desta vertente do jornalismo? Quando os cientistas fazem experiências, põem uma hipótese, fazem uma experiência, dessa experiência há resultados, depois eles discutem os resultados, publicam numa revista científica, os jornalistas não têm essa hipótese. Portanto, se há um cientista que diz A, o jornalista, em princípio, deve ouvi-lo, mas também, se calhar, deve confrontar aquela posição com outros cientistas, dizer o que é que lhe parece, isto é um estudo completamente novo. Em todas as áreas, o jornalista deve tentar confirmar a informação. Não a conseguiu confirmar, não a publica. É simples. Alguma vez teve de fazer uma reflexão pessoal por ter medo de estar a pisar algum limite? Que os jornalistas têm que analisar cada vez. Os jornalistas devem se coibir de perturbar pessoas em sofrimento, não é? Diz o Código Deontológico claramente. Várias vezes pensei nisso e várias vezes o não fiz. Ou seja, não estou a perturbar uma pessoa que está em sofrimento por uma razão qualquer. Defendo que o Código Deontológico é a base do jornalismo. Inclusivamente o Código Deontológico fala que é a famosa cláusula de consciência, que o jornalista não deve escrever sobre temas que violentem a sua consciência ou que, eventualmente, tenham a ver com conflitos de interesse, não é? Que ele próprio tem, não é? As imagens que acompanham as notícias são um fator importante na violação desses pontos deontológicos de que estava a falar. Como é que o fotojornalismo lida com essas regras? O Óscar Mascarenhas dizia uma frase uma frase essencial e que eu nunca mais me esqueci, que é: perante uma qualquer situação, a pergunta que nos devemos fazer é: fazias isto à tua mãezinha? Vou dar um exemplo. Uma bomba explode no Rossio e a minha mãe morre com essa explosão da bomba. É possível publicar uma foto da minha mãe morta? Sim, em determinadas circunstâncias. Não é uma foto em primeiro plano da minha mãe morta. Estas questões deontológicas devem ser debatidas constantemente. É a única maneira de chegar até um consenso. E o órgão de comunicação social tem que ficar, digamos assim, satisfeito
com as próprias decisões que toma. Estas decisões editoriais são decisões às vezes muito difíceis, mas têm que ser tomadas num determinado prazo e têm que ser discutidas. A discussão de subjetividade e objetividade tem sido transversal a várias questões do jornalismo atual. Se o jornalismo de causas é baseado nos valores intrínsecos de um jornalista, serão incompatíveis os papéis de jornalista e cidadão participativo? O jornalista tem as suas próprias opiniões, o jornalista tem as suas próprias crenças, tem os seus próprios gostos, etc. Eu acho que um jornalista que esteja demasiado envolvido num determinado tema não deve escrever sobre ele. Eu acho que a honestidade obriga o jornalista a não escrever sobre temas nos quais está envolvido. Eu acho que a pessoa se deve afastar de potenciais conflitos de interesse. O que acha imprescindível na formação de um futuro jornalista? Eu acho que um futuro jornalista tem que perceber quais são as regras de funcionamento do jornalismo, como é que chega até à verdade, a absoluta importância das fontes para o jornalista e também a perspectiva crítica, que é absolutamente essencial para a profissão de jornalista. O jornalista tem que olhar para a informação que recebe e ter algum distanciamento dessa informação. Não é só porque fulano de tal me diz que eu vou correr a escrever. Qual é o maior desafio que o ensino da comunicação enfrenta? O jornalismo que é feito exclusivamente dentro da redação não põe o jornalista em contacto com as pessoas, com a sociedade, não faz o jornalista deslocar-se aos sítios e ver com os seus próprios olhos aquilo que está a acontecer. Mas pelo menos diminuir este jornalismo de secretária é um dos desafios mais importantes, mas é muito difícil porque as pessoas estão a produzir 24/7. Como é que perspectiva o jornalismo daqui a 10 anos? O jornalismo tradicional dará lugar definitivo ao ciberjornalismo? Eu acho que o jornalismo é um dos pilares da democracia, o jornalismo livre, o jornalismo independente, o jornalismo que escrutina os poderes é um dos pilares da nossa democracia e eu acho que o jornalismo tem que continuar a ser esse pilar. Bom, António, muito obrigada por esta entrevista novamente. Para percebermos como funciona o jornalismo e os desafios da profissão, nada melhor do que irmos até onde nascem as notícias. No Bastidores, vamos conhecer o Fumaça. Pedro Miguel Santos, Nuno Viegas e Joana Batista mostram como funciona a redação deste órgão digital de jornalismo de investigação. O Fumaça é um projeto de jornalismo independente, progressista e dissidente, que aposta na investigação e tudo aquilo que faz distribui em áudio, em versão podcast, e que tenta perceber e olhar para problemas, questões sociais que nós achamos que merecem maior atenção ou que não têm tanto destaque na nossa sociedade. Houve a necessidade de criar um projeto deste tipo em Portugal, porque ainda não existem muitos podcasts, principalmente de jornalismo independente. Nós vamos precisar do tempo que precisarmos para fazer determinada investigação. Estamos muito confortáveis com isso e ela só para e só será lançada quando acharmos que respondemos às perguntas e às inquietações que nos levaram a investigar determinado tema. Eu tenho a certeza que o Fumaça é o órgão de comunicação social mais transparente do país. Todo o coletivo decide os destinos da publicação e não temos justificações a dar a acionistas ou a companhias publicitárias, o que quer que seja. Nós não temos publicidade, não temos fins lucrativos e, portanto, os recursos que precisamos para fazer o nosso trabalho são para aplicar nas investigações e no pagamento decente com direitos laborais dos trabalhadores de Fumaça. Vivemos de bolsas de apoio ao jornalismo de investigação e contribuições do público, que neste momento cobrem sensivelmente metade do nosso orçamento e que o objetivo é que cubram 100%, que nos tornem autossustentáveis, plenamente dependentes, respondendo só a quem nos ouve, vê e lê. Em 2018, no São João, no Porto, houve um segurança privado, empregado pela 2045, uma das maiores empresas do país, que estava a trabalhar como fiscal, pica de autocarro, nos autocarros da STCP, a Sociedade de Transportes Coletivos do Porto. E
nessa noite agrediu uma jovem colombiana, imigrante, Nicole Quinaias, que estava a tentar entrar no autocarro para sair da festa, para ir trabalhar. E depois ficámos com a ideia de fazer uma investigação sobre a segurança privada. Portanto, perceber se estas agressões, este tipo de eventos que nós ouvimos falar constantemente na noite, nas discotecas, nos bares, por aí fora, acontecem como sistema. Se os seguranças são violentos, porque é que são, como é que isto acontece, se são contratados com essa expectativa de violência. E tivemos essa ideia, olhando também para grandes operações, como a Fénix, o Punho Cerrado, por aí fora, que desmantelaram grandes redes de crime organizado dentro da segurança privada, e fomos por aí. Mas inicialmente começa por haver essa investigação. Enquanto partimos para a escrita dos episódios, cada um dos episódios tem uma primeira versão que vai ser trabalhada mais ou menos entre quem está a escrever e o editor ou a editora. Depois daí, escolhia-se uma pessoa, que neste caso fui eu, que escreveu a série, portanto escreveu a primeira versão dos guiões. Era eu que me sentava em casa a chorar enquanto tentava construir um guião desesperadamente. Às vezes demorava uns dias, às vezes demorava um mês e meio. Esse episódio vai para um passo seguinte, que é o fact-check. Frase a frase, em que pegas em cada frase do guião, do documento, e vês esta frase está correta, esta frase está correta, esta frase está correta. Quando isso estiver fechado, há de ir para narrações. Depois de haver um primeiro draft com as narrações finais, com os áudios finais e o sound design, volta-se a ouvir esse episódio toda a gente para perceber se resultou com a música, se resultou com os efeitos. O que tiver que se corrigir, corrige, faz-se mais uma versão. Em princípio essa é a final, se não for, há de haver tantas quantas forem necessárias, até percebermos, ok, este episódio está fechado. No meio disto tudo, houve discussões com o João para trabalhar o ambiente sonoro e com a Joana para trabalhar o ambiente gráfico. Por acaso nesta série, em específico, a imagem veio muito através dos títulos. Temos nomes muito característicos, tipo peixinhos e tubarões, etc. E então é uma forma literal de pegarem algumas expressões que algumas pessoas falaram durante as entrevistas, mas que representam muito bem o episódio em si. A verdadeira pressão é o lidar com grandes grupos económicos. Estávamos a lançar o penúltimo episódio da série e recebemos uma carta da Strong Sharon, amavelmente, a informar-nos que ou pagávamos a série ou éramos processados por fazermos jornalismo, que é um uso muito habitual em Portugal do que é conhecido lá fora como slap suits, que são ameaças de processos ou processos mesmo, não têm qualquer fundamento legal, não têm base nenhuma, não têm razão nenhuma. E o intuito é só desacelerarem o trabalho das pessoas. Estás a lidar com grupos económicos que fazem muito dinheiro, que têm muito dinheiro e que podem desperdiçar muito dinheiro em advogados para te pressionar a não fazeres o teu trabalho. Não é específico da segurança, é todo lado. Quando vais mexer com interesses instalados, chateia. Eu acho que as pessoas, se calhar, cada vez dão mais relevância a não terem as coisas tão no imediato e de terem algo para consumir de uma forma mais trabalhada. Acho que, por exemplo, o facto de termos banda sonora original, pensarmos a fundo num determinado tema durante muito tempo, acho que isso faz com que as pessoas apreciem isso, porque não têm, provavelmente, isso em muitos órgãos de comunicação social. E está feito o retrato daquele que é o trabalho diário dos jornalistas. Mas na próxima semana o E2 traz um novo capítulo a este tema. 2 convidados vão estar aqui no Estúdio 1 da ESCS. Trazemos um debate sobre o impacto que o jornalismo tem na sociedade e os limites éticos da profissão. Até lá, podes acompanhar-nos nas nossas redes sociais. Podes também ver o E2 na RTP Play e no YouTube em E2 ESCS. Tenham uma boa semana, fiquem bem e informados.